De volta com o nosso Band Eleições para trazer um pouco mais sobre as propostas dos pré-candidatos à Prefeitura de Indaiatuba. Recebendo agora o pré-candidato pelo Partido Novo, conosco aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Fabrício Salvaterra. Candidato, muito obrigado por atender o nosso convite. Prazer ouvi-lo, estar com o senhor aqui no nosso estúdio. E eu que agradeço esse convite também de estar aqui com uma oportunidade de poder mostrar um pouquinho do que a gente pretende fazer pela nossa amada Indaiatuba. O senhor é empresário, professor e pela primeira vez disputa um cargo eleitoral. O que o fez entrar na política, candidato? Indignação. Eu acho que essa palavra é a que mais me encaixa, né? Sair da indignação para ir para a ação. Chega de ficar em redes sociais brigando, falando do que está errado. Chegou a hora de pessoas comuns, como eu, empresário que emprega mais de 40 pessoas, né, que vive nesse manicômio tributário brasileiro, né, de sair, de realmente fazer um pouco pela sociedade. Chega de reclamar, chega de falar de esquerda, direita, vamos trabalhar para que realmente a gente possa fazer a política na sua essência, que é o ato de servir o cidadão e não ser servido como a gente vê hoje. Agora, o senhor disputa eleição numa cidade onde majoritariamente há candidatos mais alinhados à direita e que historicamente elegem prefeitos, vereadores, os eleitores da cidade, mais ligados à centro-direita. O que o Partido Novo tem de diferente do projeto em relação aos seus concorrentes que também estão alinhados a políticos hoje líderes do grupo de direita? Heitor, eu vou discordar de você, tá? Fica à vontade. Os outros dois grupos, né? Eu falo dois grupos, são os outros dois grupos que estão na minha frente, mas nós temos mais 4 candidatos. Eles estão muito pelo contrário, eles estão alinhados à esquerda, né? Um deputado federal, ele vota 87% com as pautas do Lula, do governo federal, né? Então, isso não é ser direita para nós, né? E o outro grupo, que é aquele que já está aí vai completar 28 anos aí no poder, é do MDB, que também é base do governo federal, né? E realmente eles têm, eles são muito alinhados com a esquerda. O único grupo e primeiro grupo da cidade de direita de fato está sendo liderado por mim. Nós nunca tivemos um grupo de direita como a gente está neste momento liderando e fazendo os valores da direita prevalecer. E dentro desses valores, quais seriam as prioridades hoje pelas urgências que Indaiatuba demonstra e que fizeram com que o senhor se lançasse candidato? Cara, uma das pautas sérias, a gente até estava conversando aqui, é a saúde, né? A saúde de Indaiatuba está precária. Temos um hospital que nem público que ele é conveniado com a instituição Oliveira Camargo, onde ele recebe verba, né, para que ele possa operar. Inclusive, é o hospital que eu nasci lá em 1977. Então, é o único hospital público. Tem outros, mas são particulares, né? Então, a saúde, ela está um caos. Tem casos que pacientes chegam e demoram até 12 horas para serem atendidos, né? Temos soluções? Obviamente que temos. Precisamos ter boa vontade e coragem de mudar, de fazer, né? Então sempre falam, mas o que você vai fazer? Atitudes rápidas para melhorar o fluxo de pacientes, né? Tipo um teleatendimento que realmente funcione. Até temos, mas não funcionam, não se divulgam, ninguém sabe que tem, né? Então, assim, é importante que a saúde ela seja tratada, porque, cara, não é fácil você estar precisando da saúde pública hoje. Não é só em Indaiatuba, mas é em todo o Brasil. Candidato, Indaiatuba tem talvez um dos pedágios considerados mais caros aqui do estado de São Paulo, num trecho curto da Santos Dumont entre Campinas e Indaiatuba. Quem é morador da cidade sabe que, tendo a placa do veículo, consegue fazer o desvio ali pela região do Helvétia. Como é que o senhor vê essa situação da privatização desse trecho da Santos Dumont e é possível, de alguma forma, o prefeito conversar com o governador, com os responsáveis pelo contrato, para tentar diminuir esse valor? Com certeza é.
Inclusive, Heitor, isso foi promessa de campanhas de deputados que são ligados hoje à situação, do próprio deputado que é candidato a prefeito, foi promessa de baixar o valor do pedágio, e que até agora não fizeram absolutamente nada, né? É possível sim, é um pedágio que, se não me engano, com esse reajuste, passa dos R$36 ida e volta, obviamente, né? Então fica muito caro. O corte é uma solução, mas eu entendo que é uma solução paliativa, porque o percurso, além de ser mais lento, demora mais, né? E à noite fica inviável, porque tem muitos assaltos nesses desvio aí de pedágio. Mas sim, vamos juntos lá com a empresa que foi privatizada, junto com o governo do próprio estado, conversar para que a gente possa melhorar pelo menos a isenção das placas de Indaiatuba desse pedágio. Para a gente falar a respeito de educação, hoje quais são, na sua visão, no seu projeto de governo, as prioridades para a educação básica em Indaiatuba, candidato? Educação é a base de tudo, né? Se a gente não investir na educação, eu acho que o resto não caminha direito. Temos uma educação boa lá em Indaiatuba, é muito bem cuidada. Porém, temos muitos desafios. Vocês sabem que Indaiatuba é uma cidade industrializada. Tem mais de 1.200 indústrias, né? E muitas delas operam 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, assim, eu vejo muitas mães reclamarem que a creche não funciona depois das 6 da tarde e elas trabalham noturno à noite. Que, inclusive, Heitor, as férias, né? Férias de julho, que nós estamos agora, férias do final do ano, que as escolas também fecham. Então, assim, nós precisamos ajudar o cidadão, né? Criando horários dentro dessas creches alternativas, né? E também a questão das férias, não ter férias, né? Porque as crianças gostam até mais de ir para a escola, né? Neste caso, mas assim, porque as mães não têm com quem deixar. Vira um desafio muito grande. Gente, são aproximadamente 1.200 indústrias em nossa cidade. Então, assim, muitas delas, como já disse, funcionam 24 horas por dia. Então, é necessário que a gente eduque, né? Uma das outras propostas que está dentro, inclusive, do meu plano de governo, é implementar as escolas cívicos militares, que já o nosso governador Tarcísio já criou, que a gente pode começar a fazer, né? Uma escola onde a gente vai falar de regras, de ética, de moral, para que a gente possa criar melhor os nossos cidadãos. Então, o senhor eleito levaria adiante um projeto também para Indaiatuba para a implementação das escolas cívico-militares? Com certeza, com a mais absoluta certeza. Nós estamos conversando aqui dentro do nosso projeto Band Eleições com Fabrício Salvaterra, pré-candidato pelo Partido Novo, que inclusive passou por uma espécie de um processo seletivo para ser esse nome escolhido. O senhor falava também, antes da nossa entrevista, candidato, a respeito de um trabalho de preparação, de coach, com alguns dos pré-candidatos a prefeito, a vereadores. Como é que se define um nome dentro do Partido Novo para ser lançado às urnas, como foi o caso do senhor? Como você disse, o Novo é um partido diferente do que a gente está acostumado. Ele funciona como se fosse uma grande empresa onde capacita os seus filiados a ser candidatos. O meu processo para aprovação de prefeito, pessoal, olha, demorou quase 5 meses, com 5 etapas dentro de um processo seletivo. Então, assim, é rigoroso. Além disso, depois da minha aprovação, eu passei, Heitor, por 3 treinamentos para futuros prefeitos lá na Lesp, em São Paulo, com todos os eleitos do Partido Novo. Tive com Romeu Zema, Deltan Dallagnol, Marcel Van Hatten, Adriano, que é prefeito de Joinville, que tem 93% de aprovação da população do seu governo. Adriana Ventura, que é uma deputada federal sensacional e que realmente atua de verdade. Então, eu me sinto hoje capacitado, né, treinado, fora toda outra estrutura. Nós hoje, os pré-candidatos a prefeito, além de a gente ter todos esses treinamentos, nós estamos passando por uma monitoria individual para que a gente entenda o que é a política, o que é servir o cidadão, quais são os valores do partido, como a gente vai aplicar tudo isso na gestão pública.
É impressionante, porque eu vivo isso, Heitor, eu sou empresário, como eu disse, então eu estou treinando os meus colaboradores para poder entregar melhor para os meus clientes. O Novo, ele treina a gente para entregar o melhor para a nossa população. Agora, houve uma mudança de uma diretriz importante que era, inclusive, a base do Partido Novo. O senhor é afiliado desde 2018, que é o uso do fundo eleitoral. A sua campanha vai usar o fundo eleitoral? O senhor entende que essa mudança faz parte do processo político com o Partido Novo, que antes não pegava o dinheiro do fundão, agora utilizando também nas campanhas esse dinheiro público? Heitor, ótima pergunta essa. Estou filiado mesmo desde 2018. Acompanho o Novo. O Novo realmente vai usar o fundão, né, que a gente chama carinhosamente. E Indaiatuba sim vai receber uma pequena parcela, mas vai receber. Sobre a minha opinião sobre isso, eu sou totalmente contra. Tá? Sou totalmente contra. Mas quero que o eleitor reflita. É impossível hoje nós entrarmos numa guerra com canivete enquanto os outros estão com bazuca. Vocês entendem? Né? O dinheiro é muito importante na nossa campanha. Inclusive, eu e os meus candidatos a vereadores já abrimos a vaquinha de doação e já estamos recebendo doações também. Então, assim, uma coisa é eu ser contra, e sou mesmo. Tá? A outra coisa é estar igual no jogo com os outros. Mesmo a gente recebendo fundão, o dinheiro é infinitamente menor do que os outros partidos. Então, assim, não dá para entrar numa guerra sem arma. Nós conversamos aqui dentro do nosso Band Eleições com Fabrício Salvaterra, pré-candidato à Prefeitura de Indaiatuba pelo Partido Novo, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Pré-candidato, fique à vontade para as considerações finais. Claro, eu quero deixar um recado para a população de Indaiatuba. Uma reflexão, na verdade. Precisamos eleger o máximo em 2024 de prefeitos e vereadores da direita. Precisamos preparar o cenário para 2026. Olha, vejam um exemplo que aconteceu domingo agora, que está acontecendo na Venezuela. Nós precisamos estar atentos a isso. Eu prometo aqui, eu não vou viver de política, até porque eu sou empresário, tenho uma vida, minha esposa está aqui do meu lado, ela cuida de toda, é contadora também, tá? Ela cuida de toda a nossa empresa, eu quero viver para a política. Chegou aquele momento de colocar pessoas comuns, aqueles que sentem as dores do outro lado, aqueles que pagam impostos, porque eu pago um monte de impostos. Né? O manicômio tributário, que eu pego clientes do Brasil todo. Fabrício, me dá uma solução dentro da lei para que eu possa pagar menos impostos, porque senão eu não vou sobreviver. Então é exatamente isso, pessoas comuns, que sentem a dor de pessoas comuns, para que a gente possa dar a verdadeira solução que o cidadão de Indaiatuba precisa. O nosso projeto Band Eleições segue sempre falando aqui dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação sobre as eleições 2024. Então, continue conosco, porque na Band você está sempre muito bem informado.